Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta vídeo 64 do tema Aprendendo Mais, resgatando conteúdos importantes. Índice do estudo, item 1, introdução, item 2, resgatando conteúdos importantes. Letra A, Deus é só 3 vezes santo? A seguir, o termo Elohim é um dos nomes de Deus? Elohim, Elohim em hebraico. Letra C, o termo Elohim se refere à Trindade divina? A seguir, Lúcifer é um dos nomes do diabo? Significado da palavra coração na Bíblia. Significado da palavra-chave na Bíblia. Hoje Jesus sabe o dia de sua volta? O lugar de Judas Iscariotes era do apóstolo Paulo? Deus trocou o nome de Saulo para Paulo? O termo igreja aplicado aos cristãos. E o item 3, conclusão. Item 1, introdução. O vídeo de hoje será um pouco diferente. É uma compilação de assuntos já abordados em estudos anteriores. Serão 10 slides de grande importância que nos ajudarão a consolidar o conhecimento a respeito de temas importantes. Vale a pena conferir. Certamente você não se arrependerá. Letra A. Deus é só 3 vezes santo? A expressão santo, santo, santo não se refere implicitamente à Trindade, nem se refere a dizer que santo é o Pai, santo é o Filho e santo é o Espírito Santo. Muitas vezes essa expressão é usada para dizer que Deus é 3 vezes santo. Sabemos que o nosso Deus é trino em personalidade e uno em divindade, e a sua santidade é imensurável. Não podemos quantificar a santidade de Deus. A expressão santo, santo, santo é um superlativo de intensidade utilizado no idioma hebraico. E nós mesmos muitas vezes já usamos esse superlativo de intensidade. Quem nunca ouviu algo assim? Esse bolo é muito, muito, muito gostoso. Ou essa brincadeira é muito, muito, muito legal. Ou esse tempero é muito, muito, muito bom. A expressão santo, santo, santo tem o mesmo valor da palavra santíssimo. Letra B. O termo Elohim é um dos nomes de Deus? O termo Elohim não é um dos nomes de Deus. Esse termo pode ser traduzido por deuses ou anjos, dependendo do contexto. O profeta Elias, quando disse que se Baal fosse Deus, faria descer fogo do céu, no episódio do Monte Carmelo, em 1 Reis, capítulo 18, ao se referir a Baal como Deus, no original hebraico, o termo usado é Elohim. Assim concluímos que Elohim não é um nome exclusivo para se referir ao Deus de Israel. Letra C. O termo Elohim se refere à Trindade divina? O termo Elohim está no que chamamos de plural majestático, um recurso de linguagem do idioma hebraico. Quando os judeus antigos queriam exaltar algo ou alguém, eles usavam o plural majestático. Foi o que aconteceu em Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando Deus foi exaltado por causa do maravilhoso ato da criação. É importante entendermos que o termo Elohim não está implicitamente se referindo à Trindade divina, pelo fato de estar no plural. Sabemos que esse termo está no plural, porque todo substantivo masculino do hebraico, terminado em im, está no plural. Letra D. Lúcifer é um dos nomes do diabo? O termo Lúcifer, na Vulgata Latina, se refere à estrela da manhã.
Em nenhum texto do grego e do hebraico bíblicos, muito menos no texto em latim da Vulgata, o termo Lúcifer se refere ao diabo. Esse nome passou a ser relacionado ao diabo por causa da tradição cristã no século IV, quando os cristãos associaram a queda do rei da Babilônia ao diabo e relacionaram o termo Lúcifer a ele, tendo por base o texto de Isaías, capítulo 14, versículo 12. A partir daí, se consolidou esse costume e hoje chamamos o diabo de Lúcifer simplesmente por causa da tradição cristã. O termo Lúcifer não é um dos nomes do diabo. Letra E. Significado da palavra coração na Bíblia. A palavra coração na Bíblia se refere ao ser completo. Em alguns versículos pode se referir ao órgão anatômico responsável por bombear o sangue para todo o corpo, como em 2 Reis, capítulo 9, versículos 24 e 25. O entendimento que se deve ter é que o termo coração se refere ao ser por completo, com todos os sentimentos, emoções e vontades. Poderíamos dizer que louvar e adorar a Deus de todo o coração corresponde a louvar e adorar a Deus com toda a sua alma. Observação. Gostaria de destacar que a seguinte frase é fora de ordem e não se aplica. Demonstraremos muito desconhecimento se a utilizarmos. Demonstraremos desconhecimento a respeito do significado da palavra coração na Bíblia. A frase é: Deus não quer o seu coração, porque ele não é açougueiro. Ele quer você por completo. Essa frase é totalmente fora de ordem, ela não se aplica, ela é totalmente descontextualizada. É importante nós aplicarmos o termo coração na Bíblia de modo correto. O coração é o ser integral. Quando nós falamos, Deus, eu te adoro de todo o meu coração, eu te louvo de todo o meu coração, você está querendo dizer de toda a sua vontade, de todas as suas emoções, de todo o seu sentimento, de toda a sua consciência, com todo o teu ser, com toda a tua alma. E não significa nada a ver que Deus não quer o seu coração porque ele não é açougueiro, ele quer você por completo. Usar essa frase não se aplica, demonstra um grande desconhecimento a respeito do termo coração na Bíblia. Item F, letra F, significado da palavra-chave na Bíblia. A palavra-chave na Bíblia está relacionada à autoridade. Quando Jesus disse que daria a Pedro as chaves do céu, estava dizendo que Pedro teria a mensagem para que as pessoas pudessem ter acesso ao céu por meio do arrependimento e conversão. Pedro foi o primeiro pregador do Evangelho aos judeus, em Atos capítulo 2, e foi o primeiro pregador do Evangelho aos gentios, Atos capítulo 10, mostrando que ele foi quem usou as chaves para abrir o céu para os judeus e gentios, que é a autoridade dada por Jesus. Hoje a Igreja do Senhor Jesus tem a chave que abre o céu para o homem sem Deus. Essa chave é a mensagem da salvação. Para aquele que crê na mensagem, a chave abre a porta do céu. Se a pessoa não crer na mensagem, então a porta do céu, em um sentido espiritual, não se abrirá. Jesus disse: aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Quando nós pregamos a palavra de Deus, nós temos a autoridade para usar a chave que abre a porta do céu. E qual é essa chave? Essa chave é a mensagem da salvação. Aquele que rejeita Jesus, rejeita a chave que abre a entrada dele para o céu. Letra G. Hoje Jesus sabe o dia de sua volta? Em Mateus capítulo 24, versículo 33, Jesus disse a respeito de sua vinda: quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai.
É importante nós entendermos que quando Jesus disse essas palavras, foi antes de ser crucificado. Ele estava como servo, reconhecido em figura humana. Ao se encarnar, Jesus abriu mão de alguns atributos divinos, como a onisciência. No entanto, depois de ressuscitar, ele disse aos discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Hoje Jesus tem toda a autoridade no céu, inclusive a autoridade para saber o dia de sua vinda. Não é correto nós dizermos hoje que Jesus não sabe o dia de sua volta. Muitos dizem, nem Jesus sabe o dia de sua volta, só o Pai, tendo por base Mateus 24:36. Isso não se aplica hoje. Hoje Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Hoje Jesus sabe o dia de sua volta. Ele tem esse conhecimento, porque ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Em Mateus 24:36 ele disse que ele não sabia, porque ele estava como homem, como figura humana, como servo. Ele ainda ia realizar o sacrifício na cruz do Calvário. Letra H. O lugar de Judas Iscariotes era do apóstolo Paulo? É muito comum nós ouvirmos cristãos insinuarem que o lugar deixado por Judas Iscariotes deveria ter sido ocupado pelo apóstolo Paulo e não por Matias. No entanto, à luz da palavra de Deus, nós veremos que esse é um grande equívoco. Para ser escolhido para assumir o encargo de Judas, algumas prerrogativas deveriam ser atendidas. Vejamos no texto bíblico. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. O texto completo é em Atos capítulo 1, versículos 15 a 26. Observe que o apóstolo Paulo não estava com eles desde o princípio, na época do batismo de João. Por causa disso, conclui-se que ele não poderia assumir o encargo de Judas. É errado dizer que o lugar de Judas deveria ter sido ocupado pelo apóstolo Paulo. Letra I. Deus trocou o nome de Saulo para Paulo? Em Atos capítulo 13 nós lemos: todavia Saulo, também chamado Paulo. É preciso entender que Paulo teve dupla cidadania. Por parte de mãe ele era judeu e por parte de pai ele era romano. Quando ele se relacionava com os judeus era chamado de Saulo ou Saul, que é nome judeu. No hebraico não há essa variação de Saulo e Saul. Jesus mesmo se dirigiu a ele em voz hebraica dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando ele se relacionava com os gentios, era chamado de Paulo. Em Atos capítulo 13, versículo 9, foi a última vez que o nome Saulo fez referência a Paulo. Por isso muitos dizem, erroneamente, que Deus trocou o nome de Saulo por Paulo. Paulo sempre foi Saulo e Saulo sempre foi Paulo. Não houve troca de nome. O que acontece é que depois de Atos capítulo 13, versículo 9, ele passou a se apresentar em suas cartas com o nome romano, o nome gentio, Paulo. Era assim que ele se apresentava em suas epístolas. O importante é entender que Saulo não se tornou Paulo. Saulo não teve o seu nome trocado por Paulo. Paulo e Saulo sempre foi a mesma pessoa. Quando ele se relacionava com os judeus, era chamado de Saulo. Quando ele se relacionava com os gentios, era chamado de Paulo. Não houve troca de nome. Letra J. O termo igreja aplicado aos cristãos. Um dos significados do termo igreja é chamados para fora. É um termo grego. Esse significado é político e se refere aos cidadãos gregos que eram chamados para fora de suas casas, a fim de se reunirem em uma praça pública, conhecida como agorá, para serem consultados e tomarem decisões sobre determinado assunto, já que a democracia em Atenas era uma democracia direta. No Novo Testamento, o termo igreja se refere à assembleia ou reunião.
Os escritores bíblicos não tinham em mente o termo chamados para fora quando se referiam à igreja. No entanto, em uma aplicação espiritual, em uma análise teológica, podemos dizer que a igreja foi chamada para fora de um mundo corrompido que não vive de acordo com os princípios divinos. Mas devemos ter bem claro em nossas mentes que o contexto da palavra igreja no Novo Testamento está relacionado à assembleia ou reunião, pois a igreja, nos tempos dos apóstolos, se reunia nas casas dos irmãos. O termo igreja em grego é eklesia, e nós muitas vezes falamos eclésia, que significa chamados para fora, no significado político, mas espiritualmente nós podemos dizer que a igreja foi chamada para fora do mundo. Mas no Novo Testamento, os escritores bíblicos não tinham essa visão, não estavam se referindo a ser chamado para fora, estavam se referindo à assembleia ou reunião. Os chamados para fora nós podemos aplicar sim, mas em um sentido espiritual, numa aplicação espiritual. Item 3, conclusão. O vídeo de hoje tratou de alguns assuntos que muitos que nasceram em um lar cristão ouviram desde pequenos, como, por exemplo, que Deus trocou o nome do apóstolo Paulo. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor a respeito de alguns assuntos que exigem de nós uma boa vontade para procurar entender explicações que vão de encontro, ou seja, que batem com conhecimentos muitas vezes equivocados e que já estão consolidados e estruturados em nossa mente. Desejo que esse conteúdo nos leve a mais profundo conhecimento que produza crescimento espiritual. O canal Palavra de Vida apresentou o vídeo 64 do tema Aprendendo Mais, resgatando conteúdos importantes. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.